Então, boa noite. Hoje é 4 de agosto de 2026. Nós vamos iniciar uma série de leituras e reflexões a respeito das correntes de direitos humanos em disputa, sobretudo a partir a partir da década de 80, quando surgiu os programas da Glasnost e da Perestroika, juntamente com o que chamaram de Nova Ordem Mundial, que envolve o contexto da demolição do Muro de Berlim e abertura da Cortina de Ferro e, enfim, a abertura, a dissolução do Tratado da União Soviética, a modernização da República Popular Chinesa, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, etc. e tal. Tá? Nós vamos falar sobre os direitos humanos, o sistema global de direitos humanos e o sistema regional interamericano de direitos humanos. Nós vamos ver essas diferenças. E nesse primeiro bloco nós vamos fazer a leitura e análise de um capítulo do livro Liberal Conservadorismo Social Brasileiro, contribuições sugeridas para o preparo e aperfeiçoamento das bases, volume 1, das doutrinas igualitárias e revolucionárias. O capítulo é um esboço da atualização dos direitos humanos justnaturalistas, né? Nós temos os direitos humanos pelo viés também justnaturalista, com um enfoque mais antropológico, e o justnaturalismo com um enfoque mais na tradição religiosa, inclusive na tradição islâmica também. Há uma corrente justnaturalista. E os direitos humanos pela corrente da filosofia jurídica do positivismo e também do pós-positivismo jurídico, e também pelo marx-engelsianismo leninista, entre aspas, legal, que não é direito, mas é um sistema jurídico que vigora atualmente na Rússia e na República Popular Chinesa, na República Popular da Coreia do Norte, na Nicarágua, em Cuba, em todas essas nações cujo regime é do socialismo do século XXI. Então vamos para a leitura aqui. Um esboço da atualização dos direitos humanos justnaturalistas, por ocasião do dia 10 de dezembro de 2021 e do dia 6 de julho de 2022. O PIDCP, o Pacto Internacional de Direitos Humanos Civis e Políticos, adesão depositada na República Federativa Brasileira em 24 de janeiro de 1992, entra em vigor aqui em 24 de abril desse mesmo ano, e incorporação interna, né, como norma constitucional em 7 de julho de 1992, em julho desse mesmo ano. Então, depositada em janeiro, entra em vigor em abril e é incorporado ao nosso artigo 5º, né, nos parágrafos, em julho de 1992. A razão de existir do pacto é tornar vinculante os direitos já contidos na DUDH, na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Pacto entre os povos. Vem-nos à mente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Resolução 217-A3, em 10 de dezembro de 1948. E nesse título, o vocábulo homem se refere aos dois tipos sexuados biformes presentes na natureza e que se sincronizam organicamente, gineceu e androceu, macho e fêmea, homem e mulher, por óbvio, disse da pessoa humana, animal que ocupa o primeiro lugar na escala zoológica, dotado de alma, instintos adquiridos, emoção, razão, linguagem complexa, ciência, consciência, moral,
juízo e religiosidade, né? Essa é a espécie humana. Nós, animais humanos, somos identidade desde a concepção. E a personalidade, suetudinem, em latim, suetudinem, forma-se durante a vida, as vivências e convivências no interior de uma civilização. Essa civilização é integrada em sociedades simples, específicas, mistas e complexas, são as várias sociedades, né? Sociedades utilitárias, sociedades de religião, sociedades filosóficas, enfim, sociedades conjugais, etc. e tal. É integrada nas sociedades simples, específicas, mistas e complexas, nos braços de uma comunidade, né, que é uma comunidade linguística, uma comunidade também de crenças, um bairro, uma vizinhança, né, e no colo das famílias, né, a principal célula da sociedade. Um só ser humano pertence a no mínimo duas famílias, lado paterno e lado materno, né, grupos primários de envolvimento, né, que são os irmãos, a própria família são grupos primários de envolvimento, tal como aprendemos na sociologia, né, civilizações, culturas e cosmovisões. E quanto às nações, né, se pergunta, são elas partes singulares de uma civilização, fixadas num território, compostas basicamente por povos, as gentes, né, idioma oficial, sotaques, crenças, costumes e um Estado, né, leis e administração. Temos as nações da civilização predominantemente islâmica, da civilização predominantemente búdica ou budista, as nações predominantemente hindus, judaicas e cristãs. São essas as grandes religiões da humanidade, né? E a cada grande religião dessas se reparte em congregações variadas, com padrões peculiares de culto, né? Dizemos predominantemente porque há no mundo sociedades humanas que, embora reconheçam essas grandes civilizações como fundadoras da concepção de humanidade, não confiam nos dogmas metafísicos como prevalência na conduta humana. Exemplos, a tradição hermética gnóstica e a tradição confucionista, né? Então, nós temos as tradições das 5 grandes religiões e temos outras tradições que embora tenham seus elementos metafísicos, eles acreditam, são as religiões naturais, né, que preocupam-se mais com a integração do homem com ele mesmo e com a natureza, né, são as religiões naturais, né, tradições como a hermético-gnóstica e confucionista. Temos ainda sociedades que sustentam a separação rigorosa de valores confessionais do poder civil, sobretudo quanto à administração pública e às orientações de costumes. Que sociedades e pessoas humanas são essas? As laicas, as seculares, as irreligiosas, as não religiosas, as iluminadas por razões próprias, né? Não místicas e não místicas, os grupos ateus, céticos, herméticos e outros grupos guiados por colunas não transcendentes, né? Autodenominam-se uns aos outros mais de gnósticos e agnósticos, ou céticos, enxergam as religiões como um mero pensamento evolutivo, algo desprovido de revelação de mistérios ou de atos miraculosos. Confiam em éticas puramente humanas, em equilibradas relações de poder, de domínio e de hierarquia meritocrática. Relações essas regulamentadas por um regime, geralmente o democrático representativo ou direto, e por forças estatais com normas que garantem a pluralidade e a ordem pública. São a tradição iluminista também, né? A tradição ilustrada, né? Sigamos, né? Esperançam o bom manejo da psique, né? Essas tradições, né, não religiosas, esperançam o bom manejo da psique, né, o controle racional, o bom juízo da consciência e a inteligibilidade dos afetos como caminhos para o bem viver pacífico. Laicos, seculares, ateus e descrentes se orientam por sociedades de pensamento e por elites intelectuais que se autodenominam livres pensadores e livres convictos, isto é, homens libertos das convicções religiosas, livres das indesejáveis obediências dogmáticas, exercem o livre-arbítrio.
natural. O livre-arbítrio é a semente da liberdade, e a liberdade é a árvore crescente do próprio livre-arbítrio. Aí nós temos uma nota aqui sobre o direito secular, o direito de ser livre do jugo e ensino religioso, bem como o direito à liberdade da imposição governamental de uma religião sobre o povo dentro de um Estado, que é neutro em matéria de crença, né? Sobretudo do ponto de vista administrativo. Subvenções do Estado a determinadas religiões são proibidas no Estado laico e secular. Então, quer dizer, o Estado é laico e secular porque ele não pode privilegiar nenhuma das religiões. Compreende? Secularidade laical, oposto do eclesiástico. O termo laico tem sua origem etimológica no grego, laikos, que significa do povo, profano, mundano, não se conjugam com a vida religiosa, especificamente no campo da ética e dos costumes. As sociedades seculares pretendem ser livres da imposição de uma religião oficial no ensino, na instrução e nos costumes. As laicas pleiteiam a liberdade de não serem obrigadas a participarem de assembleias nem de códigos religiosos de conduta. Querem ser livres para profanar e deliciar-se dos prazeres mundanos. Diferentes dessas acima, sociedades laicas e seculares, teremos as sociedades religiosas. Essas desejam beneficiar-se da ciência, das artes, das tecnologias, pretendem inibir os vícios e pecados, né? Regrar os comportamentos profanos, pregar, comunicar e ilustrar a fé, a confiança no metafísico. Essa diversidade, essa liberdade de ação e cooptação, essa variabilidade de possibilidades só é possível em nações cujo regime funciona verdadeira e efetivamente nos modos democráticos. O poder emana do povo, que é composto por laicos, religiosos, seculares, irreligiosos e céticos, liberdade de crença e de descrença. E ser livre requer juízo, algo que compreenderemos como consciência sóbria, bem como responsabilidade, que é a habilidade em responder pelos efeitos e consequências das nossas livres escolhas. A liberdade com responsabilidade, a questão de ser livre, respondendo pelos seus atos de liberdade, sem invadir a liberdade de outra, né? Aquele ditado muito usado, né? A minha liberdade vai até onde começa a do outro, né? E vamos passar para a segunda parte, subcapítulo A Personalidade Humana e as Normas Estatais. Voltemos à personalidade humana. Tanto para nós, homens crédulos, e para os incrédulos, as pessoas humanas se apresentam também como projetos, né? Descendentes existem nas aspirações dos ascendentes, antes de se tornarem phenomenon, isto é, aquilo que surge aos olhos, né? Exemplo, enamorados de hoje sonham em se casar, gerar e criar filhos. Esses filhos, no ideal do matrimônio, já são pessoas humanas vindouras, né? Ampliando, as nações pretendem crescer com suas populações para melhor ocupação e aproveitamento de seus respectivos territórios. Trata-se das gerações vindouras. Por isso, o direito humano confere de início a vontade livre de procriar, pois conceber outros seres humanos consiste num direito exercício naturalmente, o direito à vida. Então, o primeiro direito humano é o direito à vida e o direito de procriar vidas, né? A experiência humana e a antropologia nos comprovam as sociedades mais simples, autóctones, povos originários, né? Menores em número de membros, com cosmovisões diferentes das grandes civilizações, né? Desse encontro de umas com as outras nascem as conversões ou aversões, conflitos ou cooperações, que é o encontro de civilizações. A civilização cristã, por exemplo, os cristãos vão se encontrando com aborígenes, né? Com povos originários, com tribos, com sociedades antropológicas e tecnológicas mais simples, né? As tribos, as aldeias, né? E nesse encontro não é simplesmente um choque de civilização, como disse um autor ficou muito conhecido, eu acho que é Fukuyama, né? O Samuel Huntington, um desses dois autores
fala de choque de... Então não é sempre que é um choque, né? Às vezes há conversões, há processo civilizacional ou há resistências e conflitos entre sociedades e civilizações distintas quando elas passam a se contactar e ocupar o mesmo território, né? Então a tolerância entre sociedades e civilizações e tradições diferentes, podemos dar o nome de ecumenicidade, não ecumenismo, a mania de que você tem que acostumar com costumes alheios de forma aleatória, né? e de forma intransigente. Não. Ecumenicidade é você reconhecer no outro a semelhança, apesar de não comungar, né? Não comungar das mesmas crenças, mas recebe o ser humano como seu semelhante, né? Semelhante vem de semente mesmo, né? Nós somos da mesma semente. Bom, acirram-se as competições e concorrências, né? Florescem intercâmbios, amizades, novas alianças, novas visões do pretérito, do presente e do porvir. Misturam-se as etnias, as crenças, os costumes, as técnicas e tecnologias, as artes, as ciências e as sabedorias, né? Aí vem aqui essa questão da miscigenação no plano biológico e antropológico e o sincretismo na questão de crenças e sabedorias. Surgem as pequenas sociedades religiosas agregadas ou desagregadas, independentes ou interdependentes daquelas grandes religiões, né? Cristã, judaica, islâmica, búdica e hindu, né? Relacionando-se com a cosmovisão de uma dessas grandes civilizações erguidas, miscigenações, sincretismos, né? Porém, há aqui, como é de se esperar, atritos, divergências, discordâncias, discórdias e até inimizades. E, no entanto, somos todos humanos, universais, dignos, racionais, cientes, conscientes, ajuizados, afetuosos e gregários. E necessitamos viver em paz. Sem paz não há culto, não há cultivo, não há ciência, nem indústria. Não há intercâmbio, não há interrelações voluntárias e espontâneas sem a paz. Tenhamos, então, os pactos e tratados de respeito e de garantia dos direitos humanos, né? A paz. Da paz, da guerra, da competição e da cooperação. Desejamos naturalmente a paz e a união entre as nações, né? Mas as nações se unem? Sim. Desunem-se também, né? Concorrem umas com as outras? Claro. E há nações subservientes umas das outras, nações pequenas a caminhar pela história como procuradoras de outras grandes, nações cujas histórias e culturas são afins, há nações cujos povos optam pelas mesmas formas, sistemas e regimes de governança, nações em que nada se assemelha quanto a tais elementos. Elas disputam mercados de consumo e de mão de obra, comercializam entre si inteligências, bens e serviços, disputam e partilham espaços marítimos, aéreos, disputam e trocam recursos naturais disponíveis em seus territórios e disputam algo mais precioso ainda, saberes e a continuidade no tempo histórico. Por isso dão-se os atritos entre as soberanias nacionais. E entre tantas adversidades, alianças, não alianças, competições, insatisfações, simpatias, antipatias e inimizades, aparecem as organizações internacionais ou transnacionais, que se consideram supranacionais, bem como os movimentos de classes e grupos de caráter étnico-fisiológico, étnico-antropológico, político, social, econômico, cultural, religioso e ecológico. Abrangem continentes e regiões. Tais organizações, governamentais ou não, ONGs, né, podem ser blocos econômicos, como o BRICS, o ALCA, o Mercosul, o NAFTA, o ASEAN, né, o ASEAN, né, a União Europeia, tanto quanto programas de cultura, grupos religiosos, núcleos ambientais ou até alianças paramilitares ilegítimas em seu país de origem. Quais são essas alianças paramilitares ilegítimas, né? Exemplo, FARC e PCC, Comando Vermelho, etc. E tal. E quanto aos movimentos, os movimentos são forças movidas por ideias, valores, vocações, viés, doutrinas econômicas, políticas,
comportamentais, regras, pautas, normas, programas, projetos, agendas, promessas de melhoria nas condições de vida, promessas de tomada de poder, promessas de transformações civis, recompensas, esperanças e utopias. Em geral, os movimentos sociopolíticos e socioculturais são orientados por interesses, né? Essas coisas terrenas, profissionais, setoriais, interesses por afinidades identitárias. Portanto, priorizam estratégias, táticas e operações programáticas e pragmáticas, ou simplesmente a ambição grupal, acima de alguns princípios infalíveis, éticos ou morais. Disse do pragmatismo político. Aliás, a partir do pragmatismo criam-se moralismos, novos modos de ser e de se comportar. É o caso do identitarismo, freudo-marxismo, raciação, racialismo, né? Esses movimentos sociopolíticos e socioculturais mobilizam recursos, tá? Que são administrados por seus líderes, recebem auxílios e doações institucionais, possuem históricos símbolos, agentes, colaboradores e simpatizantes. E os representantes engajados desses movimentos são cidadãos como quaisquer outros, com legitimidade para participar das instituições sociais, públicas e privadas. Os movimentos sociais, políticos e culturais influem, mediante persuasão ou ação indireta, nas administrações, legislações e decisões públicas locais, nas unidades regionais e na federação do Estado-nação. Em contraposição aos movimentos de interesse em poder e transformação dos costumes, há também os movimentos que se esforçam pela defesa de princípios, valores, religiões e tradições, os movimentos conservacionistas ou conservadores. Esse contexto de diferenças, diversidades, adversidades, oposições, disparidades, mais uma vez, e no entanto somos humanamente semelhantes da mesma semente e necessitamos viver em segurança e em paz. Difícil firmar lá a paz. E as nações, enfim, acabam por não se unirem efetivamente. Nós, a ONU ou a OEA, nós, a Organização dos Estados Americanos, ou nós, a Organização das Nações Unidas, outras organizações internacionais, intergovernamentais, e nossa declaração somos uma proposta, um projeto de mundo menos conflituoso e com menos sofrimentos. As religiões disputam rebanhos de fiéis, disputam as obras de caridade e verdades teológicas, disputam corações e mentes. As administrações estatais, com o avanço do estado de bem-estar social e as ditas religiões civis, doutrinárias, como pós-positivismo, positivismo, evolucionismo, racialismos, socialismo, coletivismo, etc., entram no concurso, pleiteiam o monopólio, o oligopólio das virtudes, da assistência social, defendem relativismos morais e de costumes, pretendem guiar os afetos e dirigir as mentalidades. As nações pretendem expandir seus mercados, suas culturas e seus modos de ser, porque somos relacionais, desbravadores e missionários. A mais alta ambição ou o mais alto sacrifício de um ser humano consiste em interferir por meio da persuasão, por meio de ações diretas e indiretas, na maior quantidade possível de vidas, geralmente direcionando-as para o bem, para o bom e para o belo. Daí as iniciativas de auxílio, de acolhimento, de solidariedade, daí o serviço de caridade aos enfermos, aos necessitados, aos refugiados de guerra, aos exilados, às vítimas e reféns do abandono, aos violentados pelas maldades e crueldades humanas. Por essa nobreza que nos tornamos apóstolos, cavaleiros e guerreiros na proteção dos mais vulneráveis, na segurança de sociedades e grupos minoritários discriminados negativamente por maiorias intolerantes e opressoras. Por isso combatemos as segregações, os atos de ódio, de servidão e de escravidão. As finalidades são as mesmas, a priori, para agentes concorrentes e adversários. Portanto, conflitos que impedem a concretização do cumprimento dos direitos e deveres humanos são sempre relacionados aos elementos, aos fatores e às variáveis e os agentes do quadro abaixo. Aqui eu tenho um quadro que as crenças ela está relacionada aos fatores de origens e destinos do homem, mitos, mística, de criação, eternidades, etc. Então, as crenças das religiões estão relacionadas aos fatores de origem e destino, origens e destinos do homem, da humanidade. Quais são as variáveis? Que são rituais diferentes, celebrações diferentes, escrituras sagradas diferentes. Quem são esses agentes? São os adeptos das religiões. O outro elemento é a natureza, os recursos e a transformação desses bens, de riqueza, transformar em riqueza e conforto na vida atual, na vida terrena, na vida aquém túmulo.
E o outro elemento é a natureza, o território das nações, né? Que vão entrar em conflito por esse elemento. Né? Qual que são as variáveis desse elemento natureza? A abundância e a escassez. Então vai ter nações que são abundantes em determinada riqueza, escasso em outra riqueza, e por isso ela tenta negociar, e a negociar, às vezes, por questões doutrinárias, não ocorre, por desacordo, né? Não ocorre a negociação e as nações entram no impasse, né? Entram em tensão e até mesmo em conflito. Quais são os agentes da natureza? Os grupos e sociedades e nações que empreendem no seu próprio território. Um outro elemento é o costume. Quais são as variáveis? O ethos e o moralis, quer dizer, a ética, que é a ciência da moral, que é o costume na teoria, e a moralidade, ou a moral, que significa os modos mais adequados de se conduzir determinado uso e costume. Então, quais são as variáveis do costume, do ethos e da moral? São as noções de bem e mal, e os usos dos costumes. Por exemplo, a noção de bem e mal, talvez na tradição hermético-gnóstica, é diferente na tradição cristã. A noção de bem e mal é diferente na tradição confessionista em relação à tradição judaica. Então, existem essas variáveis também. Então, são as civilizações que se cosmovisualizam, compreende? Através da sua ética, da sua moralidade, dos seus usos e dos costumes. Um exemplo disso é a civilização islâmica, que tem uns costumes muito diferentes dos nossos. O quarto elemento é a persuasão, a dissuasão e manutenção de determinadas doutrinas não religiosas, de doutrinas civis, políticas, sociais, que são as mais conhecidas: o anarquismo, o socialismo e comunismo, o conservadorismo e o liberalismo, a doutrina liberal, que é a que nós defendemos. Nesse primeiro quartel do século XXI, na garganta de todos os povos, há inúmeros gritos de socorro, súplicas por justiça, nem exatamente por uma aplicação perfeita e totalizante dos direitos negativos e positivos. O que é o direito negativo? É o direito que você tem de exercer a sua liberdade no momento em que o Estado se abstém. Seu direito humano, os direitos humanos estão aí: direito à vida, direito à expressão, a liberdade expressiva, o direito de se associar, e de desassociar, o direito de pensar, o direito de crer e descrer. Esses direitos são os direitos negativos, onde o Estado não pode intervir. E os direitos positivos é aquele direito que, como você é um contribuinte do Estado, o Estado tem que retribuir para você em alguma caixa assistencial, numa prestação de serviços públicos. Como você é o direito positivo, onde o Estado age positivamente em favor do cidadão. E dos deveres humanitários, os deveres humanitários, tais como são recomendados, intitulados, expressos, mas ao menos pela preservação ativa dos princípios, dos tratados e pactos internacionais, pela garantia dos meios e pela aplicação final. Então, quando as pessoas falam muito, quais são os seus direitos constitucionais, qual que é o dever, quais são os deveres fundamentais? O direito humano, esse direito inerente à pessoa humana, são esses: direito à vida, direito à liberdade de expressão, de escolher um grupo, de escolher um trabalho, uma profissão, de pensar, de associar e de não associar, direito de nascer, direito de viver, um direito de crer e descrer. Bom, esses direitos, os direitos humanos, quando são colocados nas cartas magnas, nas constituições, ele passa a ser o direito fundamental. Então, é diferente dos direitos humanos para o direito fundamental, que ele é positivado numa Constituição Nacional. Então,
Muito se fala dos direitos fundamentais e dos direitos constitucionais, mas quais são os nossos deveres, né? Quais são os nossos deveres